Olá! O tema da aula de hoje é remuneração e controle da força de vendas. É importante ressaltar que, com a remuneração, se coloca para o profissional de vendas, além do pagamento de um salário, incentivos para que ele alcance os objetivos colocados pela organização. Por outro lado, no controle da força de vendas, se trabalha com a avaliação de desempenho e com os critérios de performance. Em outras palavras, se procura assegurar que o que foi colocado como objetivo e como premissas da organização, em termos de políticas e diretrizes, seja efetivamente alcançado junto com atividades no mercado. Desta maneira, trabalharemos então, dentro da remuneração, a parte de remuneração de vendas e incentivos de vendas, e além disso, na parte de controle, com a força de vendas sendo avaliado o seu desempenho, assim como critérios de performance. O tópico que abordaremos agora é remuneração e programas de incentivo. Em outras palavras, como a organização remunera e dá incentivos para a área de vendas a alcançar esses objetivos. Primeiramente, vejamos uma definição de remuneração de Júlio César Tavares Moreira e colegas. Remuneração está associada a todos os elementos que compõem o salário e ganhos de um profissional de vendas, como valores fixos, comissões e prêmios. É o pagamento pelas tarefas ou serviços executados por um profissional. A remuneração na força de vendas não tem apenas relação com um salário que o vendedor recebe, mas também com outras maneiras de recompensar o seu trabalho que não o salário, como, por exemplo, premiações ou comissões. E na área de vendas é importante destacar que as políticas de remuneração estão relacionadas com as políticas da empresa, com as diretrizes empresariais, mas também com o mercado em que a empresa atua, em que o vendedor atua junto aos clientes, e dependendo do tipo de trabalho, poderá haver formas diferentes de se remunerar e, além disso, aos programas de incentivo e planos de carreira que a empresa possui para se trabalhar com o funcionário e colocando até que ponto se pode aumentar ou não um salário. Dentro dos tipos de reajustes salariais, dentro de uma política de remuneração, nós temos geralmente dois tipos, os individuais e os coletivos. Na remuneração individual, considera-se principalmente o mérito do profissional, as suas características individuais. Por outro lado, nos reajustes coletivos, se considera basicamente a equipe de vendas sendo remunerada, que possa estar me relacionando a acordos com sindicatos e a dissídios. Dentro da área comercial, nós podemos ter vários tipos e várias combinações de remuneração, uma vez que na área de vendas não tem apenas o salário, mas também algumas remunerações vinculadas ao alcance de objetivos e ao desempenho junto aos clientes. A primeira remuneração que eu vou falar para vocês é a remuneração totalmente variável. Neste caso, o profissional recebe apenas uma comissão sobre as vendas que foram efetuadas ou então sobre o pagamento de títulos por parte dos clientes. No caso da remuneração variável, o restante das despesas ficam por conta do profissional. Por um lado, é uma remuneração interessante porque incentiva a vender mais. Por outro lado, na remuneração variável, se não houver vendas, não haverá remuneração e isso cria uma certa ansiedade por parte do profissional. Nós temos também a remuneração variável com ajuda de custo. Neste caso, além da comissão que se recebe pelo trabalho efetuado, há uma ajuda de custo relacionada a viagens ou às refeições para, pelo menos, cobrir uma parte do custo fixo que o profissional possui. De novo, é importante reforçar que a remuneração variável com comissão não acontece apenas com representantes comerciais, mas também pode ser feita junto a funcionários de uma equipe direta da empresa. Temos também a remuneração fixa mais a variável. O que isso significa? Se combinam dois tipos de remuneração
muito utilizada na área de vendas, onde se tem a segurança da remuneração fixa, ou seja, se não houver vendas, ainda há um salário, mais a remuneração variável, geralmente através de comissões, onde há um incentivo a vender mais porque tem uma relação com a venda. No caso da remuneração fixa mais a variável, é importante que a empresa considere bem, avalie bem o percentual do variável, assim como o valor do fixo, que não pode também ser um valor que se diferencie posteriormente o valor do profissional de vendas com cargos superiores, como, por exemplo, gerentes ou diretores comerciais. Nós temos também a remuneração fixa com atribuição de prêmios. Neste caso, o profissional recebe, além de um salário fixo, mais premiações com base no atingimento de suas metas. Nesse caso, não há uma comissão, mas há um valor em cima um valor de premiação com base no que foi vendido. Como, por exemplo, a premiação com viagens, premiação com produtos, com eletrodomésticos, assim como premiação com acréscimos no salário. Temos também a remuneração fixa com a participação nos resultados. Nesse caso, além do salário, o profissional recebe um valor referente à participação nos resultados, ou a contribuição que ele teve para a empresa alcançar aqui não apenas os lucros, mas diversos resultados que interferem na área comercial. Nós conhecemos muito bem isso como os programas de participação nos resultados, os chamados PPRs. Temos também a remuneração totalmente fixa. Nesse caso, o profissional de vendas, o vendedor, recebe apenas o salário. Isso geralmente acontece com vendas para grandes empresas, para clientes que têm grandes volumes. Então, nesse caso, o vendedor geralmente recebe um salário considerado bom para também balancear, equilibrar a sua ausência de remuneração variável. Para exemplificar melhor isso, vejamos agora o exemplo de Paulo, que é um vendedor de equipamentos para ônibus. Paulo tem um valor fixo, um salário fixo baixo e mais uma comissão sobre as vendas. Essa comissão é de 0,5% sobre as vendas. Paulo, quando a empresa lançou um novo produto, fez um trabalho muito intenso com os clientes, pensando em também aumentar as suas comissões, já que se tratava de um produto de alto valor agregado. Com esse trabalho, Paulo começou a receber comissões muito elevadas. Isso para a empresa era bom, porque estava também aumentando as vendas. No entanto, o seu salário em alguns momentos começou a ser superior ao salário do gerente de vendas. E isso começou a criar alguns atritos, alguns problemas dentro da organização. É importante lembrar que o salário de Paulo era muito baixo. Só que o valor referente às comissões ultrapassou, somando o seu salário, o salário do gerente de vendas. Em função disso, a empresa resolveu considerar a competência de Paulo, que era um vendedor muito bom, e também de não perdê-lo para a concorrência, e atribuiu um novo critério para remuneração no caso de Paulo. Nesse caso, Paulo poderia continuar ganhando o salário fixo mais a comissão, só que tendo um teto, 90% do salário do gerente. Ou seja, até 90% do salário do gerente ele poderia receber. Depois disso, ficaria em 90%. Paulo, a princípio, não gostou muito da ideia. Ficou um pouco receoso a respeito disso aí e percebia que isso poderia ser uma forma de não incentivar mais o seu trabalho junto aos clientes por ele estar recebendo comissão. No entanto, o gerente explicou para ele muito bem que isso também acontece em outras empresas e era uma maneira de equilibrar o salário que ele estava recebendo, incentivar o trabalho de vendas, mas também não chegar a picos de valor que estivesse com valores superiores ao de quem estivesse hierarquicamente superior a ele. Mesmo um pouco contrariado, Paulo aceitou a ideia e continuou na empresa. Com esse exemplo, fica muito claro que a empresa tem que trabalhar de forma adequada e avaliar os riscos que podem acontecer no futuro, os problemas, em função de uma remuneração. As remunerações, elas interferem não apenas no salário, mas também na motivação do funcionário. Então tem que estar muito bem claro desde o início até onde pode chegar isso aí e quais os problemas que poderão surgir em função de uma remuneração
que não está condizente com a realidade e com a competência da pessoa. Aqui não se quer dizer que a pessoa não tenha direito ou não tenha competência para ganhar determinado salário. Só que também isso tem que considerar nesse aspecto toda a estrutura organizacional e todos os níveis hierárquicos para que a empresa não comece a gerar problemas e comece a ter questões ligadas a incentivo, a falta de motivação para outros profissionais. O tópico que abordaremos agora, então, é avaliação e controle da força de vendas. Depois da empresa definir aonde ela quer chegar com o planejamento, os objetivos e as estratégias, como ela organiza, ela arranja os recursos, ela estrutura a força de vendas, com o dimensionamento, com os tipos de organização e depois de trabalhar a liderança, a motivação e os treinamentos, participar o controle. Nesse caso, o controle, além de ser uma comparação entre o que foi previsto e o que foi alcançado, o que realmente aconteceu, também é uma forma de assegurar que as políticas e as diretrizes da empresa, as regras da empresa, sejam cumpridas. Isso tem que ficar claro na área comercial, uma vez que se lida não apenas com pessoas internas da organização, mas também com clientes que estão fora da organização, estão em outros ambientes. O primeiro elemento que deve ser abordado dentro do controle da força de vendas são os critérios de desempenho. Em outras palavras, o padrão de julgamento em relação à atividade de alguém. Com esses critérios, com esses indicadores, as pessoas serão avaliadas. Será considerado se os objetivos foram alcançados e se o comportamento dessa pessoa, as suas ações estão condizentes, estão alcançando o que está colocado no seu cargo, nas suas responsabilidades e nas suas atribuições. Como critérios de desempenho, nós temos dois tipos, os qualitativos e os quantitativos. Os qualitativos lidam mais com questões de ordem subjetiva e os quantitativos lidam principalmente com números. Em relação aos fatores quantitativos, nós temos dois fatores básicos, duas formas básicas de avaliar. Os fatores de resultado e os fatores de recursos que trabalharemos em seguida. Vamos começar então com os critérios quantitativos. Como comentado anteriormente, eles são desenvolvidos através de fatores de resultados e fatores de recursos. Como exemplos de fatores de resultado, nós temos os dados do volume de vendas, que pode haver controle não apenas do volume de vendas global, mas volume de vendas por cliente, por grupo de clientes ou por linha de produtos. Nós também temos o controle pelo lucro bruto, avaliação pelo lucro bruto, onde também se pode avaliar com aberturas, como por exemplo, lucro bruto por linha de produto ou por tipo de cliente. Nós também temos o controle pela margem de contribuição, onde é a contribuição que se tem para diluir os custos fixos. Nesse caso, o vendedor, o profissional de vendas, pode ser avaliado a partir do que ele contribuiu para os custos fixos da empresa e que lucro poderá ser gerado a partir disso aí. Outro fator de resultado está ligado aos pedidos. E aqui podemos considerar não apenas o número de pedidos emitidos, mas também o que chamamos por coeficiente de êxito, que é o número de pedidos dividido pelo número de visitas efetuados em determinado período, aqueles clientes que efetuaram os pedidos. Também nós temos o controle sobre clientes. E aqui eu posso considerar número de clientes visitados, assim como o número de clientes ativos, número de novos clientes e também número de clientes inadimplentes e clientes que deixaram de comprar da empresa. Outro elemento importante dentro da avaliação de resultados é o retorno sobre o investimento, que leva em conta o investimento feito e o retorno efetuado sobre esse investimento. E também nós temos o retorno sobre o ativo controlado, que leva em conta o retorno sobre o investimento, o ROI, só que considerando investimentos e ativos relacionados à área comercial. O cálculo do retorno sobre investimentos, ou então ROI, é o resultado da multiplicação do lucro líquido e das vendas líquidas, dividido pelo resultado da multiplicação das vendas líquidas e dos investimentos. Aqui podemos considerar como investimentos
ou o patrimônio líquido ou o ativo. Por exemplo, uma empresa que possua um lucro líquido de 5 milhões e um patrimônio líquido de 45 milhões e vendas de 75 milhões, vai conseguir um ROI de 0,11 ou 11,11%. O que significa isso? Que de cada 100 reais investidos, retornaram 11 reais para a empresa. O RAC, por sua vez, ou o retorno sobre ativo controlado, é um pouco diferente do ROI. Nele se considera a multiplicação da margem de contribuição e das vendas líquidas do distrito, dividido pelas vendas do distrito líquidas vezes a média de contas a receber e estoques. Ou seja, eu tenho uma relação da margem de contribuição, que seria a margem de lucro no ROI, e da média de contas a receber e estoques, que seria a relação que nós teríamos com o ativo no ROI. Nesse caso, é um cálculo que se aproxima mais da área comercial, uma vez que se pode identificar elementos específicos da área comercial. Claro que nesse caso é importante que a empresa tenha controle e tenha como calcular esses dados colocados na fórmula. Como exemplo, digamos que uma empresa em determinado distrito ou região de vendas tenha 1 milhão de vendas líquidas e nesse mesmo distrito apresente uma margem de contribuição de 200 mil. Essa empresa também possui 700 mil de uma média de contas a receber e mais 300 mil em estoques, ou seja, 1 milhão de valor relacionado ao ativo. Temos então que o valor do retorno do ativo controlado é de 0,2 ou de 20%. Em outras palavras, considerando o investimento que se fez no distrito, que nesse caso é o valor dos estoques e o valor das contas a receber, retornou de cada 100 reais investidos, 20 reais para a empresa, quando eu considero a margem de contribuição como o retorno, o resultado de empresa depois que foram descontadas as despesas. Outra forma de se avaliar o desempenho na área comercial são os fatores de recursos, também de ordem quantitativa. Nesse caso, são avaliados não mais os resultados, mas a forma que foram utilizados os recursos e a estrutura pela área comercial e pela equipe de vendas. O primeiro fator de recursos que a gente pode abordar são as visitas por dia, ou então o índice de visitas, que é as visitas efetuadas em determinado período dividido pelas visitas previstas pelo profissional de vendas. Nesse caso, se dá uma ideia dos recursos que ele utilizou da empresa para poder efetuar essas visitas. Além disso, nós podemos considerar o número de dias trabalhados, que pode ser, por exemplo, dias trabalhados apenas junto aos clientes. Nós também temos as despesas diretas de vendas, ligadas diretamente aos custos da área para alcançar os objetivos. Temos também o tempo dedicado e não dedicado às vendas. Em outras palavras, o tempo utilizado pelo profissional para efetuar as vendas e o tempo que ele precisa também para efetuar as vendas, mas não diretamente relacionado, como, por exemplo, o tempo de viagens que ele tem, assim como o tempo de espera para ser atendido em determinado cliente. Também nós temos as atividades não ligadas diretamente às vendas, mas que estarão no futuro impactando sobre elas. Nesse caso, é quando o vendedor, por exemplo, efetua visitas de atendimento para avaliar problemas junto aos clientes, a arrumação de displays em pontos de venda, assim como emissão de relatórios, alguns trabalhos administrativos e outras atividades que não tenham relação direta com as vendas, mas que vai estar impactando, por exemplo, no custo que a empresa vai ter com a equipe comercial. Esse último aspecto levanta o serviço que o profissional presta para alguém, mas que não diretamente esteja relacionado a vendas. Vamos ilustrar então essa questão de avaliação de desempenho com o exemplo de uma empresa de refrigerantes. Essa empresa avalia os seus vendedores com o cálculo que considera indicadores de resultado e indicadores de recurso dentro da área comercial. O indicador de resultado que a empresa utiliza são dois. Um que é o percentual de meta de vendas alcançadas, ou seja,
o valor das vendas efetuadas divididas pelo valor da meta que a empresa havia designado. E também nós temos o percentual da margem de contribuição alcançada. Nesse caso, se considera o valor da margem de contribuição alcançado dividido pelo valor previsto da margem de contribuição para determinado vendedor. Como indicador de recurso, a empresa considera o percentual de visitas aos clientes, que é as visitas efetuadas dividida pelas visitas planejadas. É importante ressaltar nessa empresa que o planejamento de visitas é efetuado juntamente com o gerente comercial. Desta forma, a empresa trabalha com cálculo onde considera a média dos percentuais de metas alcançadas e de margem de contribuição alcançada e o percentual das visitas efetuadas. Por outro lado, a empresa aplica uma média ponderada nesses dados. Ela multiplica a média dos indicadores de resultado, que é a margem de contribuição e as metas, por 0,7 ou 70%, e soma isso com o valor do percentual de visitas multiplicado por 0,3 ou 30%. A empresa então definiu que se o vendedor alcançar de 85% a 87,5% da média dos indicadores, receberá mensalmente uma premiação de R$100. Se tiver um percentual superior a 87,5% até 90%, um valor de R$150. Superior a 90% até 92,5%, um valor de R$200. Se superior a 92,5% até 95%, um valor de R$300. De 95% até 97,5%, um valor de R$400. E superior a 97,5%, um valor de R$500. Percebe-se então que a empresa está trabalhando que quanto maior o valor da meta, maior é o incentivo financeiro para o funcionário, o profissional de vendas, estar alcançando as suas metas. Tomemos como base um funcionário que teve uma meta de venda de 79%, ou seja, do valor que havia previsto para ele vendeu 79%. Além disso, ele tinha uma margem de contribuição definida de 35%, e ele alcançou 30% de margem de contribuição. Dividindo-se então 30% por 35%, chegou-se a 0,857%, que corresponde a 85,7% do previsto da margem de contribuição. Nós também temos o percentual de visitas a clientes, que já é um fator de recurso. Nesse caso, ele tinha previsto 70 visitas e conseguiu efetuar 64. Da divisão de 64 visitas por 70, se chega a 0,914, que corresponde a 91,4%. Nesse caso, então, sendo que o indicador final é a média aritmética do percentual de alcance de metas e da margem de contribuição multiplicado por 0,7 e mais o índice de visitas multiplicado por 0,3, esse vendedor alcançou, então, 79% de alcance da meta e 85,7% de alcance da margem de contribuição. Fazendo a média disso aí, multiplica-se por 0,7 e soma-se a multiplicação de 91,4, que é o índice de visita, multiplicado por 0,3. Dentro da fórmula, a parte que se refere ao indicador de resultado deu 57,65 e a parte referente ao de recursos, 27,42. Somando isso, obteve-se então um valor de 85,07%, que indica para esse vendedor que ele receberá o valor da primeira faixa de premiação, que é de R$100. Além dos critérios quantitativos, nós também temos os critérios qualitativos para poder avaliar os profissionais de venda. Nesse caso, eu tenho uma avaliação mais subjetiva, uma avaliação que é efetuada pelo comportamento, pelas atitudes e pelos esforços dos que estão relacionados à área comercial. Por exemplo, nós podemos avaliar como critério qualitativo os esforços pessoais do profissional, assim como o conhecimento e o nível de relacionamento com os clientes. Dá para se perceber que esses já são itens
que não são simples de se avaliar de forma quantitativa. Até se pode dar uma nota a isso aí, mas ele vai depender de uma avaliação mais subjetiva de quem está avaliando. Nós também temos como outros critérios a avaliação da aparência pessoal e da saúde, assim como das habilidades e das atitudes. Procura-se então avaliar comportamentos e formas de atuar no mercado que não resultados quantitativos, como nós vimos anteriormente em relação ao alcance das metas, mas sim de atitudes e comportamentos e habilidades, competências relacionadas ao ato de vender e ao ato de atender os clientes. Temos, por exemplo, uma empresa que trabalha com alguns critérios qualitativos de avaliação. Ela considera um vendedor excepcional aquele que vai além do que é normalmente esperado para ajudar a equipe a atingir as suas metas. Acima da média é aquele que sempre coopera e contribui para os objetivos da equipe. Além disso, é aquele que se esforça muito para que a equipe seja bem-sucedida. Quem normalmente se dispõe a cooperar e a participar dos esforços da equipe recebe uma avaliação 5, que é considerada uma nota média. E, para quem obtiver 2, é porque está abaixo da média. Em outras palavras, ele participa dos esforços da equipe somente até onde é necessário. Não tem iniciativa com relação aos esforços da equipe. E também nós temos o valor inadequado, que, nesse caso, se recebe uma nota 0. O vendedor, nesse aspecto, não apresenta disposição para participar. Algumas vezes pode trabalhar contra as metas da equipe. É importante ressaltar que mesmo que haja pontuação numa avaliação subjetiva, ela trata de avaliações efetuadas por um indivíduo, e não de números como, por exemplo, de uma venda ou de um lucro. No caso dessa empresa, as avaliações são efetuadas pelos supervisores de vendas ligados aos profissionais de vendas. Nessa empresa, se um funcionário permanecer com nota abaixo de 5, a média, por 2 meses, ele vai ter que, conjuntamente com o seu supervisor, desenvolver um plano de melhoria. E esse plano de melhoria pode estar relacionado a aumento de treinamentos, por exemplo. Se esse vendedor apresentar uma média de 5 a 7, não será necessário efetuar um plano de melhoria, mas sim discutir com o gerente formas de melhorias para alcançar melhores resultados. No caso de André, que é o exemplo ligado nessa empresa, ele foi avaliado pelo seu supervisor e apresentou uma média inferior a 5 em 2 meses. No primeiro mês ele obteve uma avaliação de 5 e no segundo mês uma avaliação de 2, obtendo-se então uma média de 3,5. Com essa nota, ele ficou abaixo do critério que a empresa define e que exige um plano de melhoria. Ele efetuou então um plano junto ao seu supervisor, até porque naqueles meses André estava meio decepcionado com a vida. E essa avaliação ajudou a mexer um pouco com ele e a rever um pouco as suas ações e o que ele estava querendo fazer em relação ao futuro. Deve-se alertar em relação aos critérios e instrumentos utilizados para avaliar a força de vendas, que é importante que eles sejam próximos da realidade, que eles realmente sejam indicadores de desempenho, e não uma caça às bruxas para mostrar que alguém está errado e precisa ser punido a respeito disso aí. Os critérios e instrumentos de desempenho servem muito mais para melhorar a relação do profissional com a sua área e o seu desempenho, pensando em futuras ações para que ele consiga novos recursos e também novas competências. Com esses critérios, a empresa consegue atingir os seus objetivos e também demonstra para o funcionário o que ele pode fazer e como ele pode crescer. Vejamos então agora, para ilustrar essa questão ligada à avaliação de desempenhos, uma cena da série The Office que trata da avaliação de determinado funcionário na área comercial. I'm not going to say anything more about it, and I would advise that you do the same. Look, Michael. Oh, my. I'm sorry, I'm interrupting. Oh, God, were you guys making out? No, Dwight. Come in.
Great. What do you want, Dwight? I am ready for my performance review. Okay, great. Your performance has been adequate. You may leave. Goodbye. Is this how you've been conducting all the reviews, Michael? You want to talk now? Good. Okay, Dwight, leave. Wait, I would like to discuss my raise. Why on earth would we give you a raise? That is an excellent question. Thank you for asking. Let me bring up one word. Dedication. I have never been late. Also, I have never missed a day due to illness, even when I had walking pneumonia. I even come in on holidays. You do? How do you get in? I have a copy of your key. That's a serious offense. That is a serious offense. Very serious. As is toying with a man's heart. Oh, Michael, for God's sakes. I'd also further like to talk about my merits in the workplace. Okay, third wheel, why don't you do that? For instance, the time I brought in deer jerky for the whole office. That was deer? Gross. Oh. You liked it? God did not. Jan, have you ever had deer? No. It's a delicacy. And you know what? It's an aphrodisiac. So when we're done here, you guys could go over to the Antler Lodge, sample some deer, and talk about my raise. What do you say, Jan? Okay, here's what I'm going to do. I'm going to step outside, collect my thoughts, and I will return in about 10 minutes. Okay, you just clear your head. Nesse dia, Michael está em reunião com outra gerente ligada à empresa. Michael é o gerente do distrito de vendas de papel e recebe então a avaliação de Dwight. Dwight, em todo momento, quer apresentar argumentos para avaliar a sua performance, mas o gerente se desencontra em algumas informações. Parece em alguns momentos que coisas, dados que ele já sabia, ele quer encobrir naquele momento. Isso dá a entender, então, a falta de profissionalismo para essa avaliação de desempenho, assim como a interferência de questões de ordem pessoal, no caso, quando o gerente comenta na dor de coração que ele sentiu em função de Dwight ter feito algo por ele. Nesta aula, então, podemos trabalhar com a remuneração de vendas e os critérios de desempenho. Sobre o primeiro aspecto, trabalhamos da remuneração não apenas como uma questão de salário, mas também como uma forma de incentivo e de remunerar de forma justa quem faz o melhor trabalho, pensar na competência e pensar também nos resultados atingidos, e também quanto à avaliação de desempenho, que não serve apenas como algo para caçar pessoas dentro da empresa, um caça às bruxas, algo que deve ser feito para punir apenas. Serve principalmente para dar retorno à pessoa e para mostrar que ela pode melhorar e que ela deve melhorar com base no que a empresa está oferecendo a ela. Esses dois elementos, então, estão relacionados à remuneração e ao controle, que está ligado diretamente ao desempenho da empresa e aos seus objetivos. Como dica de estudo para a aula de hoje, sugiro a vocês a leitura do livro Administração de Vendas, de William Stanton e Roseanne Spiro. Neste livro, dentre outras coisas, os autores lidam com a gestão da remuneração e do controle da força de vendas. Especialmente eu sugiro a leitura do capítulo 10, Remuneração e Força de Vendas, do capítulo 17, Análise do Volume de Vendas, do capítulo 18, Análise dos custos de marketing e de lucratividade, e do capítulo 19, Avaliando o desempenho de um vendedor. Bons estudos!